Olá fulanos, tudo bem? Nós estamos na playlist de parasitologia e hoje o assunto do nosso vídeo é ascaridíase, uma doença bem comum aí que atinge 30% da população mundial, tá? Ela é de espectro global. Vamos falar um pouquinho dela então. Eu sou Natália, a fulana que vos fala, estudante de biomedicina. Ascaridíase. Quem é o agente etiológico dessa doença mundialmente conhecida? É o Ascaris lumbricoides, vulgarmente conhecido como a lombriga. Pessoal, se preparem, porque as imagens que vocês verão daqui para frente neste vídeo são imagens fortes, são cenas fortes e se preparem. Eu deixei aqui, de forma cômica para vocês, uma imagem ilustrativa de um miojo, porque é algo que vocês vão pensar duas vezes em comer depois de ver isto. Galera, essas são imagens do Ascaris lumbricoides. Ele é um nemateuminto porque ele é um verme de corpo cilíndrico. Observem que dá para você ver muito bem a olho nu. A fêmea pode medir de 20 a 40 centímetros e o macho de 15 a 30 centímetros. Como funciona a morfologia dele? Eles têm então um corpo cilíndrico e as suas extremidades são mais afinadas. E reparem que na cabeça dele ele tem 3 lábios, ou seja, ele tem a boca trilabiada. Como é a forma de transmissão deste carinha? Pessoal, é muito comum a pessoa que é parasitada com ascaris ter entre 2 a 10 anos. Fica mais raro uma pessoa com mais idade do que essa, mas também pode acontecer. Mas normalmente a pessoa parasitada tem de 2 a 10 anos. Por que as crianças? Porque são elas que vão estar em contato direto com a forma infectante do parasito. Isso porque vocês vão lembrar que no primeiro vídeo eu falei que alguns parasitos eram geoelmintos, alguns vermes precisavam da terra para completar o seu ciclo de vida, para se amadurecer, enfim, precisam da terra em algum momento da vida deles. E este é o caso do Ascaris lumbricoides, ou seja, ele é um geoelminto, ele precisa ficar na terra para poder se tornar infectante. E as crianças nesta idade é mais comum que elas estejam em contato com essa terra e acabem se infectando com o parasito. Como funciona então a transmissão? O ovo do Ascaris lumbricoides precisa estar na terra para poder se tornar infectante. Nós já vamos falar isso com mais detalhes. Este ovo que ficou na terra e se tornou infectante é engolido pela pessoa e acaba dentro do organismo da pessoa se tornando um verme adulto. Então, quais são as formas mais comuns de contaminação? As formas mais comuns é quando você consome uma água que está contaminada com ovos deste parasito, quando você acaba se sujando a sua mão e a colocando na boca, engolindo o parasito. Em fezes de pessoas contaminadas saem o ovo do parasito, que se parar na terra se torna infectante, e muitas vezes vetores mecânicos podem trazer ovos de Ascaris lumbricoides infectantes para a sua mesa. Também tem, não vamos nos esquecer, a poeira. Muitas vezes a pessoa pode inalar ovos infectantes deste parasito por meio da poeira. Vamos destrinchar melhor esta história aí. A larva tem vários estágios e esses estágios acontecem, a maior parte deles, dentro do ovo. Vamos ver melhor como isto funciona. Antes de começar a falar sobre isso, eu quero deixar claro aqui que eu pesquisei em várias fontes e cada fonte falava uma coisa sobre a parte infectante. Algumas falavam que era em L2 e outras falavam que era em L3. Outras tinham até mesmo um período de L5, uma muda chamada L5, que eu não coloquei aqui para vocês, porque eu pesquisei em várias fontes, como eu disse, mas eu dei credibilidade para uma específica, que é a que eu me embasei para fazer este vídeo para vocês. Então vamos lá. Na L1, ela não é infectante, então se a pessoa consumir um alimento ou uma água que esteja contaminada com ovos da Ascaris em estágio L1, ela não vai se infectar. Por quê? Porque ele não vai conseguir suportar o pH ácido do estômago. Já em fase L2, existe possibilidade de infecção. Em L3, ela é infectante, ou seja, ela vai suportar o ácido clorídrico do estômago e vai acabar parasitando esta pessoa. Em L4, ela já está na mucosa intestinal e é lá no intestino delgado
que ela vira um verme adulto, mas isso não acontece tão simples assim. Essas passagens, esses estágios que eu falei para vocês também é chamado de mudas que a larva sofre dentro do organismo humano. Lembrando, meus fulanos, que o Ascaris lumbricoides, ele é um parasito monoxênico, significa que ele só vai parasitar o organismo humano. Ele precisa só do organismo humano e da terra para concluir o seu ciclo de vida. Então vamos lá para o ciclo de vida. Com a ingestão de água ou alimentos contaminados pela larva L2 ou L3, o que acontece com a pessoa? Este ovo infectante vai parar no estômago, do estômago ele vai para o intestino e ele consegue perfurar o intestino e cair na corrente sanguínea. Quando isso acontece, ele vai parar primeiramente no fígado. Depois do fígado, ele faz uma voltinha pelo coração. E do coração, ele vai direto para os brônquios, direto para o pulmão. Por que ele faz esse tour todo pelo organismo humano? Porque ele precisa de nutrientes que estão em diversos dos nossos órgãos e ele precisa passar por todos estes que eu comentei com vocês. Quando ele sai do pulmão, o que ele faz? Ele vai pela traqueia, chega na faringe, na glote, e aí o que acontece com a pessoa? Se ela estiver com muito parasito, ela pode tossir e acabar expelindo estes parasitos pela boca. Mas muitas vezes ela deglute novamente, ela engole novamente estes parasitos que vão de novo para o estômago e para o intestino delgado. Aí nós já estamos com o verme adulto. No intestino delgado ele sofre sua última muda de L4 ou L5, dependendo da literatura que você esteja utilizando, e aí ele se transforma em verme adulto. E o que acontece com o verme adulto? O Ascaris lumbricoides tem o verme feminino e o verme masculino, ou seja, se tiver macho e fêmea no intestino delgado, eles vão se reproduzir e nas fezes dessa pessoa que está contaminada vai sair ovos férteis. O que acontece se a pessoa só tiver a fêmea no intestino delgado? Ela também vai colocar ovos, mas esses ovos serão inférteis. No caso desses ovos férteis chegar à terra novamente, o que acontece? Ele pode contaminar em L2 ou L3 alimentos e água e as pessoas podem acabar ingerindo e o ciclo continua. Ainda falando então sobre o ciclo de vida deste parasito. Ele demora de 1 a 7 dias para chegar nos pulmões e de 8 a 9 semanas para os ovos saírem nas fezes. Então, se a pessoa tiver sido contaminada, tiver sido parasitada há pouco tempo e ela for fazer um exame de fezes, vai dar um falso negativo. Por quê? Porque os ovos ainda não vão sair nas fezes, eles vão demorar de 8 a 9 semanas para isso acontecer. 2 meses e um pouquinho então. Como são os ovos, então, do Ascaris lumbricoides? Como eu falei para vocês, nós temos o macho e a fêmea do Ascaris lumbricoides, e no caso de ter macho e fêmea no intestino delgado de alguém, essa fêmea se reproduz com ovos férteis, que são, por exemplo, este daqui. E no caso de só ter fêmeas, e não houver a fertilização entre um e outro, essa fêmea deposita ovos inférteis, que são esse daqui. Eles são um pouco mais alongados do que este aqui. E aqui para vocês verem, então, numa análise microscópica, uma lâmina com vários ovos de Ascaris lumbricoides. Por que eu coloquei essas imagens horríveis para vocês verem? Não é porque eu quero que vocês tenham pesadelos à noite. É porque eu quero frisar com vocês uma coisa chamada de grau de parasitose. Então, o que acontece com uma pessoa que tem Ascaris, já que essa doença atinge 30% da população mundial? O que acontece depende do grau de parasitose, depende do nível que estão, da quantidade que tem de parasito no organismo. Pessoal, essa doença pode matar, ou seja, tem que se cuidar. Bom, nós temos aqui, olha, uma cirurgia, uma retirada cirúrgica de Ascaris do intestino. Por quê? Porque tem muito, o grau de parasitose é imenso. E se for muito, a pessoa pode morrer até mesmo asfixiada, porque como eu falei para vocês, eles podem sair pela boca, pelo nariz
por qualquer orifício que a pessoa tenha, por exemplo, aqui no ânus. Eu não coloquei para vocês, mas inclusive pode sair pelo olho. Nós temos então aqui, olha, intestino repleto de parasito. Então, como é que a pessoa vai sobreviver com tanto parasito assim no organismo? Ela não consegue nem reter algum nutriente para ela, nem consegue ter a sua digestão normal, não dá para passar um bolo alimentar e nem um bolo fecal aí de tanta coisa que a gente tem nesse intestino. Não dá para sobreviver cheio de parasito assim no organismo. Então, como eu falei um pouquinho já para vocês sobre a patogenia desta doença, ela vai depender do grau de parasitose, como eu comentei, e da migração das larvas. Então, a pessoa pode de repente ter um problema respiratório, se a larva tiver nos brônquios, no pulmão. Se a larva já estiver no intestino, ela vai ter problemas no trato gastrointestinal. Tudo vai depender então do lugar onde essas larvas se encontram e do grau de parasitose. Mas os sintomas geralmente são processos inflamatórios. Pode acontecer a síndrome de Luffer, que no caso é quando é um problema respiratório. Não vou entrar em detalhes com vocês, mas é um problema respiratório e quando se faz o hemograma, observa-se um aumento de eosinófilos, que são células do nosso sistema imunológico que respondem a parasitoses e a alergias também. Neste caso aqui é por parasitose, certo? E um outro sintoma dessa doença é a hemorragia pontiforme. O que é isso? Lembra que eu comentei com vocês que ele migra, que ele consegue perfurar a parede do intestino para cair na corrente sanguínea? Neste momento, ele está perfurando também vários vasos sanguíneos. E o que acontece? Acontece uma hemorragia naquele local, uma pequena hemorragia, que é a hemorragia pontiforme. E qual que é então a prevenção dessa doença? O melhor método de prevenir essa doença ainda é o saneamento básico. Por quê? Porque os ovos saem nas fezes. Então, se a pessoa não tiver contato com essas fezes, não ingerir de alguma forma o alimento ou a água dela não for contaminado com essas fezes, não vai ter problema nenhum. Bom, pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Continuem na playlist para conhecer mais sobre parasitologia e bora aprender juntos?